amigos do Pro Futebol, tudo bem com vocês? Estamos gravando esse vídeo aqui na madrugada de segunda para terça-feira para falar sobre a segunda principal notícia do dia. A primeira foi que o Myles Garrett pediu troca oficialmente do Cleveland Browns, porém, já fizemos texto falando dela, já fizemos vídeo falando dela, falamos sobre isso no podcast, falamos no Instagram, então já cobrimos ostensivamente esse pedido de troca do Myles Garrett e o Cleveland Browns não tem o menor interesse em trocar o Garrett, então essa notícia, essa novela, ela vai longe ainda. Porém, na noite de segunda-feira, uma outra notícia também muito importante agitou a NFL. O Cooper Kupp, wide receiver dos Los Angeles Rams, vencedor da Tríplice Coroa em 2021, quando liderou a liga em recepções, jardas recebidas e touchdowns, e também foi campeão do Super Bowl no final daquele ano, anunciou no seu Twitter de que o Los Angeles Rams lhe comunicou que vai trabalhar nessa off-season para encontrar um novo clube para ele. O Cooper Kupp falou que não era o que ele queria encerrar a carreira em Los Angeles, mas sabemos como a NFL funciona, é um negócio. E a grande verdade é que o Cooper Kupp ele já não estava entregando mais muito em Los Angeles. O Puka Nacua, obviamente, passou ele como recebedor número 1, né? O impacto do Cooper Kupp foi diminuído por conta de lesões. Os números já não estavam muito bem. Ele se tornou um recebedor bastante inconsistente, né? Algumas coisas muito boas, mas já não produzia mais como antes, já não era mais sólido como antes, não era confiável como antes. E com um contrato bastante caro que ele tem, a franquia optou por comunicá-lo que vai buscar uma troca. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho também desse desejo, do que ele pode valer, mas também vamos apontar alguns times que podem ser esses possíveis destinos do Cooper Kupp. Se você tá chocado com a ideia do Cooper Kupp ser trocado, não fique, basicamente. Os Rams têm todos os motivos para fazer isso, tá bom? Primeiro que se você pensa no Cooper Kupp e ainda pensa naquele recebedor incrível de 2021, que jogou muita bola mesmo, e foi dominante na campanha do Super Bowl, ele não existe mais. Nas últimas 3 temporadas, o Cooper Kupp não teve mais de 820 jardas em nenhuma delas. Ele vem lidando com lesões. Ele vai completar 32 anos de idade antes da temporada de 2025 começar e ele é um recebedor caro. Por conta disso, dá pra entender os Rams quererem trocá-lo e abrir um pouquinho de espaço no salary cap. Pra mim é completamente justo essa ideia. Porém, entretanto, contudo, o Cooper Kupp não tem nenhum valor de troca nesse momento. E quando eu digo nenhum, eu quero dizer basicamente nenhum mesmo. O nome dele não vai fazer com que ele consiga arrancar uma escolha de terceira, quarta rodada. No máximo uma sexta, sétima rodada, caso algum time queira muito, muito, muito trocar por ele. A grande verdade é que nesse momento nenhum desses times tem esse incentivo. O Cooper Kupp é um jogador cuja produção já não está nos seus melhores dias. O Cooper Kupp é um jogador cujo salário certamente não combina com a produção que ele entrega nesse momento. E você pode colocar um jogador de produção parecida com a atual dele, mais barato. Então, se essa troca acontecer, e pode ser que aconteça, tá? Eu não acho que é impossível. Pensando que tem 2 anos de contrato, você pode talvez reestruturar esse contrato. Não acho que seja impossível que uma escolha de sexta ou sétima rodada seja trocada por ele. Também não fique surpreso com os times. Mas a grande verdade é que ele não vai ser um recebedor de super impacto em absolutamente nenhum time que ele chegue. Então, para que esse vídeo exista, e pensando que pode ser que algum time se convença de que as 700 jardas que ele entrega valem o contrato dele, eu não acho que valha nem de perto, a gente vai colocar aqui que uma escolha de sexta rodada pode ser suficiente para adquirir os serviços dele. E aí eu acho que a gente começa a pensar em algumas opções de franquias que, por variados motivos, podem adquirir o Cooper Kupp. E aí eu vou listar elas por diferentes motivos e talvez agrupar algumas delas. As duas primeiras são talvez as mais óbvias nessa equação. Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers. Aqui é muito simples. A necessidade do grupo de recebedores desses dois times é muito grande. Os Steelers têm o George Pickens, mas definitivamente não passam nem perto de ter um alvo confiável no número 2. O Calvin Austin não é esse cara. E aí o Cooper Kupp ele pode trazer uma coisa diferente, uma presença veterana nesse grupo que talvez faça bem. O Cooper Kupp é um cara conhecido pelo profissionalismo que teve em Los Angeles, por como desenvolveu sua carreira, por como foi um cara que sempre treinou. Então acho que nesse ponto ele pode ajudar bastante. Enquanto que Los Angeles Chargers é um time com dinheiro na folha salarial, é um time que sabemos que talvez não tenha esse apreço por investir na posição de wide receiver, mas não dá para viver só com Led McConkey, tá? E aí eu acho que é possível você combinar formas em que esses dois
consigam alinhar de formas variadas, que eles não colidam só no slot, mas os Chargers também precisam de uma opção mais segura no grupo de recebedores, então por esses motivos eu coloco esses dois times no mesmo grupo. Outro time que eu acho bem justo de colocar nesse balaio de uma possível troca, Washington Commanders. E aí eu acho que tem uma coisa interessante dos Commanders que, na minha visão, eles são os favoritos se o Cleveland Browns decidir trocar o Myles Garrett. Por vários e vários motivos. O grande ponto de Washington, que também podem trocar pelo Cooper Kupp, é o seguinte: o time está em posição de tomar risco. O time tem um quarterback com contrato de calouro, o time foi ultra competitivo, espera-se que os Commanders estejam de volta numa posição de brigar de verdade em 2025, né? Então você assumir um risco no Cooper Kupp é justo, é válido. É possível que existam riscos melhores, tá? E aí, eu sou bem sincero, eu acho que os Commanders, com os recursos que eles têm, eles podem talvez atacar um pouco mais para resolver uma necessidade gritante. Vale lembrar que o wide receiver número 2 do time acabou sendo o Lamid Zakhews e ele definitivamente não pode ser recebedor número 2 de um time que quer brigar. Teve pouco mais de 500 jardas. O Cooper Kupp, que é um cara que eu já, assim, já não tá mais no auge dele, já passou dos 30 anos, ele teve 700 nas últimas 3 temporadas. Então, talvez não pelo preço, mas seria um upgrade considerável nesse time, né? Daria um alvo um pouquinho mais seguro pro Jalen Daniels. E aí, pô, você tem muito dinheiro sobrando, você é contender, você tem que tomar risco. Talvez não seja o melhor risco, mas é um risco a ser tomado por parte dos Commanders. Outro time que eu acho que é bem possível de adquirir os serviços do Cooper Kupp é o Atlanta Falcons. E aí sim eu acharia muito ruim, tá? Os Falcons, eles têm um problema de 180 milhões de dólares chamado Kirk Cousins. Os Falcons não tiveram um bom planejamento no off-season com relação à posição de quarterback. E o Michael Penix pode virar o Patrick Mahomes, que não vai mudar isso. O time não vai ter espaço na folha salarial para construir um elenco forte à volta do seu quarterback no contrato de calouro, porque também decidiu pagar um contrato gigante de 4 anos para um quarterback veterano. O resultado não altera que o processo foi muito ruim. E os Falcons não têm dinheiro. Os Falcons têm um pouco mais de 10 milhões assim, acima do teto salarial e vão precisar limpar isso. E o Cooper Kupp, como a gente já falou várias vezes aqui, não é um jogador barato. Mas por que eu vejo essa possibilidade? Os Rams foram o segundo time que mais usaram 11 personnel na temporada de 2024. 11 personnel, 3 significa 3 recebedores, um running back e um tight end. O primeiro time foi o Atlanta Falcons. E os Falcons amam, adoram usar 11 personnel, mas eles não têm 3 recebedores bons no elenco para tal. Eles têm o Darnell Mooney, bom recebedor. Tem o Drake London, bom recebedor. Mas o Cooper Kupp seria um upgrade considerável em relação ao Ray McLeod. Além disso, tem todas as conexões. O Zach Robinson, que é o coordenador ofensivo da franquia, trabalhou em Los Angeles. O Raheem Morris, que é o head coach, trabalhou em Los Angeles. Então seria um ambiente familiar para um tipo de ataque e tendência familiar. Mas aqui eu realmente odiaria, seria muito pior que os outros casos desse vídeo, porque financeiramente não faria sentido nenhum para Atlanta, que mais um ano tem problemas defensivos que precisa resolver para brigar de verdade pela divisão, e se não fizerem, não vão conseguir brigar por coisas maiores. O Cooper Kupp não é solução para esse time, mas eu consigo entender um caminho pelo qual eles se trocaram por lá, em relação ao sistema ofensivo, em relação às conexões que existem também. Por fim, talvez aqui o time mais simples, né? Talvez a análise um pouquinho mais rasa entre todas essas, mas é justamente o New England Patriots, e aqui é realmente muito simples, galera. Time com necessidade gritante na posição de recebedor, muito dinheiro disponível na folha salarial, recebedor veterano disponível, você pode investir para melhorar a situação à volta do seu quarterback calouro, que não vai ser mais calouro em 2025, né? Mas você pode e precisa gastar dinheiro para melhorar o entorno do Drake May para que não seja um ano tão ruim para os Patriots como foi em 2024. O que eu acho que é diferente aqui no caso de Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers, que também tem dinheiro e necessidade? A diferença é que eles estão muito mais próximos e têm um elenco muito mais preparado, então faria muito mais sentido para eles se tomassem esse risco e adicionassem o Cooper Kupp. Acho que faz sentido para os Patriots? Não sei se é o melhor momento para fazerem esse acordo, mas considerando que precisam urgentemente melhorar a posição de recebedor e tem dinheiro para isso, também não ficaria nem um pouquinho chocado se fosse o destino do Cooper Kupp. Mas assim como no caso dos Falcons, eu acho que o time tem opções melhores para assumir esse risco. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do áudio e da qualidade da câmera, porque agora tá mais fácil de gravar.
Não se esqueçam de visitar o Pro Futebol diariamente para a cobertura do Super Bowl. Não esqueçam de assinar nosso site. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Mais um grande beijo, um grande abraço. Espero encontrar vocês no NFL em Brasa na sexta e no sábado, durante a preparação para o Super Bowl. Grande beijo, grande abraço. Até mais.